Olá, turma de segundo ano, aqui é o professor Claudio Henrique e a gente vai estar com a disciplina de filosofia, né? Como vocês estão vendo aí, o tema central da nossa aula de hoje é ética, né? Então, o que seria ética, né? A gente, quando pergunta ética, o aluno ele fala em conceitos, né? Tem essas palavras aí, igualdade, respeito, valores, direitos. Será que a definição de ética, será que seria o conceito de ética? Não, mas essas palavras estão ligadas à ética. Não é o conceito de ética. Igualdade não é o conceito, valores não é o conceito, direitos não é o conceito, respeito não é o conceito, mas estão ligados à ética. Para começo de conversa, a ética ela está ligada a todos os âmbitos de nossa vida, seja no trabalho, na igreja, na família, na vida socialmente com os lazeres. Em todos os âmbitos está a ética. Então, afinal, o que seria a ética? Segundo ao conceito mais plausível, nós podemos trazer, a ética seria trata-se da conduta humana sobre o ponto de vista do bem e do mal. O que é ética? Trata-se da conduta humana sobre o ponto de vista do bem e do mal. Aqui a gente tem um exemplo. A professora e o aluno. A professora diz: escreva na lousa a palavra ética. O aluno responde: roubaram giz, professora. Ou seja, onde está a presença da questão da ética aí? Né? Ou seja, dentro da sala de aula, a gente pode perceber atitudes, né, que envolvem a ética, como o fato do aluno esconder o giz, né, da professora. Né? O aluno que tem ética para o bem, ele jamais agiria dessa forma. Né? Porque, afinal, a ética se trata da conduta. É como eu estou me conduzindo no meio com os outros. E a ética ela pode ser para o bem ou para o mal. Interessante porque a gente vai falar de moral. Porque quando se fala de ética, vai resultar no moral. Ética e cidadania. O que você faria se fosse um político convidado a participar de um superfaturamento muito sigiloso, que ia lhe render alguns milhões? Então você e aluno, reflita. Né? Se você fosse um político e fosse convidado para participar de um superfaturamento, sabendo que seria muito sigiloso, que iria lhe render muitos milhões, o que se faria? Então a ética aí ia prevalecer, ia se envolver. Se você fosse aceitar a sua ética para o mal. Né? Qual a sua atitude se oferecessem a possibilidade de se livrar de uma multa com alguns trocados? Então você vai no trânsito, de repente você o guarda ele para e você de repente está errado numa situação e você tem a possibilidade de dar propina àquele guarda. Né? Então, tudo envolve a ética. A ética está no nosso dia a dia. E se você tiver um amigo que trabalha num banco e lhe permite furar fila, ao invés de esperar pela sua vez? Né? Então, assim, às vezes as pessoas, né, elas estão em ambientes particulares ou públicos, né, e por ter amizades, elas agem de forma que a ética deixa a desejar, né? Comportamento da moral. Situações do cotidiano. Estreia de um filme no cinema, você está na fila. Namorada de um amigo meu, para mim, mais uma mulher ainda. O shopping lotado, você e seu pai esperam um carro sair da vaga e outro carro entra na sua vaga, no seu lugar.
Então, tudo isso envolve a questão da ética, né? Certo? São frases cotidianas de acontecimento que envolvem ética, né? Veja essa tirinha da Mafalda, né? Mamãe, por que tem gente pobre? Bom, pois é, quer dizer, enfim, espera aí. Não imaginei que minha pergunta fosse tão interessante. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E eu, muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende. Não. Experimenta sair sem vestido. É triste ter que bater em alguém que tem razão. Então, onde é que se percebe a questão da ética aí, né? Faça uma reflexão. Comprei 3 entradas para irmãos ao teatro infantil. Que ótimo! Acho que a Mafalda vai gostar. São todos bons atores e dizem que o espetáculo é muito divertido. Ei, Mafalda, adivinha aonde vamos te levar? Já ouvi, ao Congresso, né? Ou seja, porque o Congresso aí é visto como um espetáculo, né? Por quê? Pela falta de ética, né? Essa tirinha ela quer trazer essa informação, essa reflexão, né? Que quando se fala, né, do espetáculo de se assistir, uma falta associa logo ao Congresso, porque hoje a política, né, brasileira ela é vista dentro do Senado, alguns momentos, ações que é um verdadeiro espetáculo, né? Porque não há um compromisso com a cidadania. Vamos tentar entender a origem do problema, a origem da ética. Ethos, costume, índole natural, temperamento. Sócrates, reflexão racional sobre a ação, oposição ao mito. Virtude como fundamento para a convivência. Ética, ethos, modo de ser, caráter, costumes, né? Então a ética é isso, a ética ela é o modo de ser, a ética ela é o caráter, é o costume, né? Então, como eu falei anterior, a ética trata-se da conduta humana, sobre o ponto de vista do bem e do mal. É o meu caráter, é o meu costume, é o meu ser. Filosofia grega, o ethos, morada do homem, né? A ética para os antigos era racionalistas. A vida virtuosa é agir de acordo com a razão, que conhece o bem, o desejo e guia nossa vontade até ele, né? Os naturalistas, a vida virtuosa é agir em conformidade com a natureza, o cosmos e com nossa natureza, nosso ethos, que é parte de todo o natural. Ética e política não se separam. A conduta do indivíduo e os valores da sociedade devem caminhar juntos, pois somente quando compartilhamos com os outros encontramos liberdade, justiça e felicidade. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Questão para refletir, né? Do que se trata a ética? O agir bem, o que se torna uma ação boa, a justiça, bem individual, bem comum, a felicidade. A ética seria produto das leis erigidas pelos costumes e das virtudes e hábitos gerados pelo caráter dos indivíduos. Então, a ética, né, ela seria um produto de leis erigidas pelos nossos costumes, pelas nossas virtudes, pelos nossos hábitos, e que é gerado pelo caráter. Porque o
caráter do indivíduo, né, é o interno, né? Externo é os costumes, que determina a conduta do indivíduo. Quando se fala de ética, a gente não pode jamais esquecer a moral, né? E às vezes o aluno confunde muito. Vamos lá. A moral é o conjunto de regras, o princípio e valores que determinam a conduta do indivíduo. Ou seja, para que haja moral é preciso ter ética. Primeiro vem a ética, segundo vem a moral, né? Por quê? Os meus valores, né? Os meus valores estão de acordo com a minha ética, como eu me conduzo, né? Eu sou um aluno, eu tenho valores, eu faço as atividades, eu tenho possibilidade de colar numa prova, eu não colo, né? Porque a minha conduta é para o bem. Então esses meus valores morais é resultado da minha conduta, né? As regras que eu aprendi na família, na escola, na sociedade, que formam a minha moral, né? E aí ela se prevalece muito da ética. O mundo dos valores, ética e moral. A ética seria a reflexão, o que eu penso como devo agir. Agora, a moral é a minha ação. Ética, instrumento fundamental para a instauração de um viver em conjunto, né? Para viver em conjunto é preciso, por isso que a gente está debatendo aqui e explicitando para vocês a importância da ética, porque para conviver em conjunto é preciso que eu tenha ética. Você é uma pessoa que trabalha na área da saúde, vai aplicar uma injeção agora contra o coronavírus, e aí você recebeu a proposta para inserir a seringa, né, aplicar a agulha e tudo, mas não deixar o líquido entrar na pessoa. Só fingir para deixar para outra pessoa. Isso é ética? Não. Na área da saúde precisa ética. Toda a área do professor, da educação, da saúde, né, o ginecologista, o cuidado com o paciente, né, tudo isso envolve ética. Para a convivência ser bacana. Base para a construção do mundo político é a ética, né? Condição necessária para a sobrevivência da espécie humana. Então, para a sobrevivência dos humanos, é necessário que haja ética. Senão se mata, se entra em extinção grupos, né? Então, na política precisa da ética, para a convivência humana precisa da ética, em todo o conjunto, em toda situação de convivência, precisa da ética. Então, a gente fica aqui e até a próxima.